são muito bem-vindos e gosto muito de ter cá. E, portanto, desta forma mais sintética, eu me permitia considerar cumprido o dever protocolo de cumprimentar a todos, sem entrar em mais delongas. Começo por agradecer o convite do Sr. Professor Martim Vicente Rodrigues para, enquanto investigador deste centro, vos vir hoje falar aqui um pouco de Francisco Pereira Viegas. Foi um desafio a que acedi de imediato, consciente da responsabilidade, mas confesso sem avaliar devidamente as dificuldades que misturariam para poder corresponder de boa forma. Na falta de fontes construídas, vali-me quer de artigos de jornal, e aqui vão os meus agradecimentos para os jornais Correio do Ribatejo e Ribatejo, para os seus cronistas, bem como para os testemunhos de amigos do Dr. Viegas, com quem tive o privilégio de poder conversar, criando momentos, revisando factos, recordando aspectos, tentando, enfim, construir esta narrativa que hoje aqui vos trago, e não mais procuro equivocar esta figura ímpar de Santarém e do Ribatejo. Deixo ainda uma referência aos trabalhos da Dra. Luísa Barbosa, enquanto historiadora do Círculo, que também reflete com detalhe tempos em que o Dr. Viegas passou por aquela casa. Este desafio também é complicado para mim, pois à medida que fui desfiando memórias de outras pessoas com quem ia conversando, fui desfiando também as minhas próprias memórias. E não sabia que não estava preparado para isto. Já começa? Peço, pois, desculpa-se pelas emoções virem a sobrepor-se ao exigível descobrimento, como peço desculpa pelos erros que terei cometido na interpretação de factos, memórias e acontecimentos. Tomei de empréstimo o título para esta apresentação de hoje, Francisco Viegas, ou melhor, Francisco Pereira Viegas, um construtor da democracia, tomei de empréstimo a António Cacho, que assim intitulou uma longa e sentida crónica que escreveu no Correio do Ribatejo e foi publicada a 31 de dezembro de 1998. Com esta referência pretendo assim homenagear e agradecer os contributos de todas as pessoas que escreveram sobre o Dr. Viegas, sendo que os mais relevantes contributos se encontram, como referi, nos jornais e foram publicados sobretudo não exclusivamente após o seu falecimento. Organizei esta reflexão em torno de 4 tópicos: o homem, o político, o empresário, o cidadão. Naturalmente que é impossível separar estas áreas, ainda mais numa personalidade tão forte e tão assertiva, como este se diz, pelo que, como poderão verificar, bastas vezes irei repetir factos e aspectos, embora motivado pelos diferentes olhares que com esta organização procurarei trazer-vos. Mas vamos ao princípio. O homem. Francisco Pereira Viegas nasceu a 27 de outubro de 1920 na freguesia de Santa Isabel, Campo de Ourique, em Lisboa. Sua mãe, Hélia Regina, era farmacêutica, uma das primeiras mulheres com curso superior em Portugal. Seu pai, Mário Viegas, exerceu a profissão que hoje se poderia designar de delegado de propaganda de químicos e produtos farmacêuticos, obrigado Hélia pela designação, ou mais comumente como delegado de propaganda médica, e foi proprietário de uma drogaria na Amadora. Filho único, Francisco Viegas estudou, segundo algumas fontes, no Liceu Pedro Nunes, em Lisboa, e depois no Liceu Sá da Bandeira, este que diz o Sr. Cacho, o Liceu Sá da Bandeira em Santarém, segundo outras apenas em Santarém. Na sua passagem pela Amadora, conheceu, aos 16 anos de idade, aquela que viria a ser a sua esposa, a doutora Mariana. Os pais de Francisco Viegas vieram viver para o Cartacho, onde o avô materno, José Leoni Pereira, era proprietário da farmácia Pereira, que entretanto veio a ser vendida. Curiosamente, a pedido de seu filho Mário, o Dr. Viegas escreve um interessantíssimo texto publicado no livro do Mário, livro com um título que só ele poderia conceber e que é Autofotobiografia, e depois entre parênteses, não autorizada. Ele não se autorizou a si próprio. Em que descreve a família materna, com realce para o avô, o grande ator Leoni Pereira, com retrato na Galeria do Trindade, é a primeira fotografia da galeria, sendo que a última é do próprio Mário Viegas, uma imagem sua do papel no balão. Do lado paterno, mais não conseguia apurar. Mas, enfim, a família Viegas adquiriu então a farmácia Paiva Bastos em Santarém, onde se estabeleceu definitivamente. Francisco Viegas concluiu o ensino secundário no Liceu Sá da Bandeira, aqui não encontrei qualquer interrogação, ingressando na Escola de Farmácia de Lisboa. Foi então que terá conhecido o amor da sua vida
que muitas vezes designava como a sua Marianinha. O curso foi interrompido por ter contraído tuberculose, ficando internado cerca de 3 anos no Sanatório da Guarda, onde organizou uma biblioteca e se tornou leitor compulsivo. Segundo Hélia Viegas, e cito, é nesta fase que descobre a vida, a sua importância, a vida política, a vida cívica, a vida familiar e, sobretudo, a necessidade de sobreviver para ajudar a mãe. A mãe, Hélia Regina, citando também a doutora Hélia, era uma diabética profunda, saúde frágil e doente do professor Ernesto Roma. Tratando-se na Associação de Diabéticos Pobres, a primeira do mundo, hoje Associação de Diabéticos de Portugal. Mas sem o filho, com o marido, Marialva, esperto mas pouco culto e sem sensibilidade para a entender, vê-se sozinha, adoece sem esperança de cura do filho e morre a 30 de agosto de 1945, mesmo antes do filho ser dado como totalmente curado. Francisco Viegas concluiu então o curso e assumiu a direção da farmácia Paiva Bastos em parceria com o seu pai. O seu interesse pela evolução científica e a dedicação à atividade farmacêutica levou-o a desenvolver um negócio com a criação do Centro Farmacêutico do Ribatejo, polo de grande importância para esta atividade em toda a região. Em 1946 casou-se com a companheira da sua vida, a doutora Mariana, licenciada em Letras, da qual teve 2 filhos, a já referida doutora Hélia Viegas, nascida a 17 de fevereiro de 1947, também ela licenciada em Farmácia e que mais tarde veio a assumir a direção dos negócios da família, e António Mário Viegas, como ficou conhecido, nascido a 10 de novembro de 1948, um dos maiores atores portugueses do século XX. Tinha orgulho nos filhos e na neta, que adorava e que, segundo mais uma vez, neste caso a mãe, gostaria que se tivesse chamado Raquel. É ainda Hélia Viegas que nos informa, mas a sua cultura, inteligência e sendo senhor de uma generosidade discreta, mas visível, volta-se para a sociedade de Santarém. É conhecido pelo seu sarcasmo e inteligência arguta, acutilante. Sempre muito direto, não se deixa envolver por situações fáceis e denuncia injustiças. O balcão da farmácia dá-lhe acesso a todas as camadas da população e com elas lida de forma diplomática e sábia. Como ainda hoje me referem, tanto fazia ser um doutor como gente do campo, todos viam nele um protetor e um homem de bem. O respeito por si, pelo seu trabalho, pela sua família e pela política, aquela que para sempre o seu avô Pereira tinha deixado suspensa, ajudou-o a ser conhecido como um democrata e republicano sem par na cidade. O pai foi sempre o seu grande confidente e companheiro de luta. Oriundo de uma família ligada às artes e à cultura, Francisco Viegas sonhou ser violinista, o que, como sabemos, não concretizou, mas explica muitas das coisas que fez ao longo da vida, ou pelo menos algumas. Com o início do processo de cegueira da doutora Mariana e após a morte do filho, desfez-se de parte dos negócios, ficando apenas com a farmácia Paiva Bastos. Foi deixando de participar publicamente em todas as atividades e, segundo mais uma vez a doutora Hélia, referia: não quero deixar a minha ceguinha sozinha em casa, coitada. Após a morte do filho, entrou numa imensa depressão e desgosto. Em reconhecimento pela sua dedicação e trabalho, o município distinguiu com a medalha de ouro da cidade. Mas permitam-me aqui voltar agora um pouco atrás para vos apresentar, ainda neste aspecto do homem, um outro retrato do Dr. Viegas e socorro para isso do testemunho de António Cacho. Diz ele: recordo-me do Chico Viegas quando veio para Santarém. Era um jovem alfacinha de Campo de Ourique, algo introvertido, mas atento ao mundo em seu redor. De olhar firme, penetrante. Sua mãe, doutora Hélia, formada em farmácia, seu pai, o Sr. Mário Viegas, trabalhava na venda de pílulas e quejantos. Na presença do Chico, acertaram o negócio da farmácia Paiva Bastos. O dono, o Sr. Bastos, era um sujeito simpático, de estatura mediana,
e umas barbichas que lhe ficavam bem. Logo gostou do jovem e passou a convidá-lo para o acompanhar na visita e estadia nas termas, já que o decano dos farmacêuticos de então mais confiava na natureza das águas ditas curativas. O Chico era um tanto enfermiço e breve lhe sobreveio uma crise pulmonar. Esteve 2 anos, diz o Sr. Cacho, no sanatório, tempo que havia de dedicar à leitura, na voragem de quantos livros lhe aparecessem, ávido de ampliar os conhecimentos e a cultura no convívio com sua avó e dos familiares para quem era o seu ai Jesus. Além deste entusiasmo, o jovem era então absorvido pelos problemas humanos, sociais, a miséria, o desespero pelas injustiças de uma sociedade que asfixiava o pensamento para destruir as mais elementares regras do comportamento das pessoas, do respeito devido a cada um. E foi este, assim, um tempo de reflexão. Logicamente lhe assistia uma aptidão e uma inteligência naturais a consertar ideias. Mas continua o Sr. Cacho. O Chico cursou farmácia. Marido carinhoso, acompanhou sempre a sua esposa, Dona Mariana, que viria lecionar para a nossa cidade. Senhora de muitos dotes de saber e cultura. Em pouco tempo adquiriu uma aura de muito apreço, como de muita respeitosa consideração. Ambos se tornariam alvos das maiores atenções. Não obstante a sobrecarga de atividades, o Dr. Viegas passou a desempenhar lugares primordiais nos centros de cultura de Santarém. Círculo Cultural Scalabitano, Escola de Música e outras manifestações para as quais é convidado, e sua esposa, às quais sempre correspondem, porquanto são já uns cidadãos scalabitanos. Participa na fundação do Grupo Rotary e torna-se, sem dúvida, um elemento essencial dessa família que presta franca solidariedade ao seu semelhante e estabelece bolsas de estudo aos jovens com melhor aproveitamento escolar. Do casal nascem 2 filhos, o António Mário, o Mário, só, como ele diz, que atinge os pináculos de uma carreira teatral de vanguarda e um dizer notável. Consagrado, segundo o Sr. Cacho, o pai não o entende com toda a verdade, misto de uma paranoia e excentricidades. Não lhes merecem a aprovação livre. Reconhece-lhe o talento e dizia muito recentemente que concluíra que o Mário era de uma organização e preciosismos que lhe permitiam construir uma obra do mais alto significado. E a filha, Hélia, que também cursou farmácia e dedicou muito da sua existência ao irmão Mário, que sempre o acompanhou e estimulou, e tem reunido uma soma de documentos que são mais delicados espólio de um artista. Um certo teatro de tempo político e do dia-a-dia de cada um de nós, sem quebra de amizade e consideração, que sempre reforçámos em cada momento participado, passámos a encontrar-nos com alguma regularidade à hora do almoço, particularmente aos domingos e sem horas. A sede da tertúlia do solar fazia as delícias dos circunstantes, em especial da Dona Mariana, algumas vezes da doutorinha, entre aspas, e continuadora sua filha, da Ana, a neta do Regal, e também de longe em longe uma senhorinha professora, a Dina, que colhera frutos na seara de Dona Mariana e o aconchego do casal. As graças que envolviam o ambiente. Diz-se que era o descanso do guerreiro. O Chico era um conversador nato, um contador de histórias, muitas vezes de saborosa irreverência, outras cáusticas, com o palavrão próprio, a palavra certa, o enredo bem afabulado. Era um gosto ouvir-se. Ria-se com os arremedos e descrições piramidais do Carlos Rodrigues, opinava com as questões mais sérias do Jaime Carvalho e pasme-se era prolífico. Não daqueles para quem outrora correspondia ao jargão de um, entre aspas, bom chefe de família, mais um devaneio para refrescar ideias que haviam em turbilhão. As horas corriam em pleno agrado. O almoço sempre gostoso de conviver. Uma que outra vez lembrava-se do tempo em que fóramos jovens e eu consegui que me acompanhasse e aos meus irmãos para fazermos um pouco de vôlei e de basquete.
Eu tinha jogado volta e fácil. E elucidado. Que a elucidado era o Dr. Viegas. Calculem lá que este gajo conseguia que eu o acompanhasse até à cerca da mecheira. Fazíamos exercícios e depois tomávamos duche gelado do bidon para o qual concorríamos com uma quarta em folha de água. O turbilhão dos desmandos atuais, os problemas socioeconómicos destruíram-nos, comentaram, enquanto os cigarros e o whisky consumavam aquela máquina estruturalmente pensante do muito que congeminara e arquitetara, sem atinar com o lobo que nos enclausurara. Sabes, disse-me da última vez, estou velho. Respondeu-lhe o Sr. Cacho, que não, estamos apenas ultrapassados, sem presta, porque esta sociedade deixou de contemplar, mesmo os que ainda têm valimento, porque o código que a rege baseia-se em ganâncias, sem respeito por quem quer que seja. E foi o fim de citação. E com este fim de citação propunha-vos passarmos para o capítulo seguinte, que tem a ver com o político. Como antes referi, citando a Dra. Hélia Viegas, o balcão da farmácia dá acesso a todas as camadas da população e com elas lida de forma diplomática e sábia. O respeito por si, pelo seu trabalho, pela sua família e pela política, aquela que para sempre, volta a sublinhar, o seu avô Pereira tinha deixado suspensa, e sublinho porque, embora não tivesse explorado neste texto esta vertente, é uma vertente assaz interessante e que de resto o próprio Dr. Viegas deixa bem clara no texto publicado no livro do Mário Viegas, daquele dia inicialmente. Portanto, esta postura ajudou-o a ser conhecido como um democrata e republicano sem par na cidade. E o pai foi sempre o seu grande confidente e companheiro de luta. Desenvolveu, assim, uma importante atividade cultural, social e política em Santarém, e a sua farmácia foi-se constituindo como um dos redutos culturais e antifascistas da cidade, antes do 25 de Abril. É, pois, natural que, a partir dos anos 60, a atividade do Dr. Viegas passa a ser conhecida da Polícia Política, a PIV, depois DGS, e a ser vigiado. Ouçamos mais uma vez o Sr. António Cacho. O Dr. Viegas, homem de uma dureza que às vezes magoa, cáustico, foi um oposicionista sem tréguas ao regime deposto. Lutador sem tréguas, paradigma de uma firmeza de caráter, de uma frontalidade sem temores, nem hesitações. Foi muitas vezes confundido com um homem só rico, entre aspas, lutador proletário, para a defesa e proteção da fortuna que foi construindo. Nada mais injusto e irreal. A dimensão de um homem trabalhador, um ideólogo não imbuído de doutrinas com jactância de romantismo. Antes, a ação. Alcançar uma sociedade mais justa, livre de injustiças, sem aviltamentos nem corrupções. Um homem naturalmente incómodo. Daí que o 25 de Abril lhe traz, como a milhares de portugueses, a maior satisfação, uma enorme alegria, incontidas alegrias, esfuziante de uma alvorada de liberdade, no gritar do extermínio dessa opressão única. E é fim de citação dos Cacho. No início dos anos 70 vivia-se em Portugal, como todos sabemos, um clima abafado, bafiento e temeroso. Eram proibidos ajuntamentos de mais de 2 pessoas e as liberdades basicamente não existiam. Recorro aqui agora às memórias do Dr. Madeira Lopes, que me dizia: apenas consentida ia sobrevivendo a CDE, Comissão Eleitoral Democrática. Existia uma em cada distrito e polarizava os movimentos de oposição ao regime fascista. Era uma inspiração do movimento do maio de 68. Já a CEUD, Comissão Eleitoral Unitária Democrática, de inspiração socialista e que foi a gênese do PS, começava a implantar-se em Lisboa, Porto e Coimbra. Em 1968, ocorreu um jantar republicano celebrativo do 5 de outubro do João Lopes, para os mais antigos da cidade, o primeiro restaurante da cidade. Porquê? Porque foi o primeiro a ter uma lista própria onde se podiam escolher pratos. Até aí havia tensões onde havia uma emenda obrigatória disponível. E eu recordo-me, não do João Lopes, por lá ter entrado, mas recordo-me bem das cogitações do meu próprio pai a este respeito.
até porque eram amigos e ele contava muitas histórias do João Lopes. Em 1969 aconteceu o Congresso Republicano de Aveiro. Este congresso passou a ser de caráter nacional e a ocorrer anualmente com representantes dos distritos. Assim se criou o Movimento Democrático Popular, MDP, que passou a ser incluído na sigla MDP/CDE. É neste ano que ocorre um segundo jantar celebrativo do 5 de outubro, desta feita no restaurante Castiço. Foi presidido pelo Dr. Santos Martinho e com a presença do Dr. Sérgio Ribeiro e do jornalista José João Louro. A Maria Barroso acabou por vir a ser cabeça de lista da CDE, por Santarém, após uma reunião de Torres Novas, em Torres Novas, no Teatro Virgínia, numa lista que também incluiu o Dr. José Fidalgo e o Dr. Martins Leitão, por exemplo. Estou a dar estes dados um pouco para contextualizar a época. Em 1973, o regime estava já moribundo. A oposição ganhava força. Para o contribuir os congressos da oposição democrática de Aveiro, nome mudado e imposto por então o governador civil daquela cidade. Em Santarém é criada a livraria Apolo, tendo como sócios pessoas como Manuel Castela, Francisco Pereira Viegas, Jaime Figueiredo, Teófilo Braga Vieira, Dr. Fidalgo, também já aludi, entre outros. As reuniões preparatórias das eleições de 73 começaram então a acontecer. A primeira decorreu em casa do Dr. Madeira Lopes, que convidou o Dr. Viegas a estar presente, mas este acaba por não poder ir. Mas marcou presença na reunião seguinte, que já decorreu, bem como as que se sucederam, no primeiro andar da livraria Apolo. Permitam aqui abrir um parênteses para recordar que nessa época se registava a existência de um grupo de pessoas muito ativas que o Dr. Madeira Lopes caracterizou como de um pouco à esquerda do PC, mas que eram extremamente influentes na opinião pública da cidade. E esse grupo incluía pessoas como António José Forte, Herberto Helder, recentemente falecido, José Fidalgo, Armando Fernandes, Manuel Oliveira Luís, Joaquim Maria das Neves, José Colasso, entre outros. Dentro deste parêntese, permitam-me evocar que, por exemplo, o sarau que o Círculo Cultural Escalabitano fez muito recentemente, em dezembro último, a figura de José Maria das Neves, o Neves, que foi uma das figuras que nós criámos exatamente para evocar esse tempo, de alguma maneira, estas figuras. Mas voltando ao Dr. Viegas, ele foi acompanhando as reuniões preparatórias das eleições, sem, no entanto, se envolver muito. Em outubro de 73, o advogado Eurico Ferreira veio a Santarém presidir um jantar que aconteceu na churrasqueira da Avenida Afonso Henriques, em que participaram e intervieram o padre Chico Nuno, que na sequência desta intervenção veio a ser expulso do seminário, e o Dr. António Reis. Também neste jantar esteve presente o Dr. Viegas. A madrugada do 25 de abril apanhou o Dr. Madeira Lopes a estagiar com o Dr. Humberto Lopes. Face às notícias que iam saindo, logo pela manhã, este Dr. Humberto Lopes mandou o Dr. Madeira Lopes à Escola Prática de Cavalaria saber o que se passava. Ao chegar, encontrou algumas pessoas e as portas fechadas. Bateu à porta e apareceu-lhe o antigo colega do liceu, aqui presente, Sr. Correio Bernardo, que lhe terá dado algumas informações por alto, agora passo a citar, e lhes disse que ele estava a tomar conta da parte militar e que ele e o Manuel Castela se ocupassem lá fora da parte civil, nomeadamente da substituição da Câmara. Bom, esta é uma situação 40 anos depois e de memória, as palavras não seriam certamente exatamente estas, mas fica aí. Bom, e terá sido isso que aconteceu. Foram à Câmara falar com o então Presidente João Noronha Azevedo para articular pacificamente a passagem de poderes, e o Dr. Humberto Lopes sugere então o nome do Dr. Francisco Pereira Viegas para presidir a Comissão Administrativa. Tendo contribuído para essa sugestão a reflexão em torno do facto de Dr. Viegas ser um empresário conhecido, com relações empresariais na cidade, com relações comerciais até fora da cidade, à escala do distrito, e simultaneamente ser um homem que pugnava pelos ideais de esquerda, como o seu percurso anterior já atestava e de alguma forma procurei retratá-los. E, portanto, foi dado carta branca para organizar um grupo de trabalho que devia ser constituído pelos nomes como Luís Eugênio Ferreira, o engenheiro Cabrita, Egídio Veloso. Esta participação
situação é muito curiosa porque foi uma indicação dos comerciantes da cidade, através do Sr. Ricardo Mariano, que se dirigiu a esta comissão, as pessoas estavam a conversar, e disse que os comerciantes tinham estado representados na Comissão Administrativa da Câmara e indicaram o Sr. Egídio Veloso. Henrique Pereira Dias Ferreira, Manuel Fernando Lemos Melancília, Rômulo Augusto Duarte Violante e Francisco José Martins Robal, ao tempo jornalista da Rádio Ribatejo. Constituída a equipa, foram apresentar estes nomes à Escola Prática, em reunião, segundo o Dr. Lopes, com o senhor, então capitão, penso que ainda capitão Correia Bernardo, e convocada a população para o largo do município, isto é lindo, percebeu-se ao anúncio que teve lugar na varanda do edifício da Câmara, sendo porta-voz do Dr. Madeira Lopes. E observou-se uma aprovação por aplauso. Por aplauso. Ao longo de quase 3 anos de funcionamento da Comissão Administrativa, elementos saíram tendo sido substituídos, nomeadamente o Dr. Raul Violante, que não cumpriu o mandato até ao fim por ter que cumprir o serviço militar, tendo sido substituído pelo Sr. Grimoaldo Alhandra Duarte, que também não concluiu o seu mandato, tendo sido substituído na mesma altura por outra pessoa, que eu tenho aqui, Egídio Veloso, mas não faz sentido, é outro nome. Face a estes pedidos, em 1 de setembro de 1976, é deliberado o alargamento da Comissão para 9 membros, tendo tomado posse a 6 de fevereiro os senhores António José Veiga, Carlos Alberto da Silva Gomes, Eduardo da Silva Pimenta Júnior e José Luís Colasso. Volto agora ao testemunho do António Cacho, que diz: mãos à obra, o Dr. Viegas presta a todos a maior atenção. Recebe munícipes, comissões de várias providências, estuda as várias possibilidades, traça firmemente obras a realizar, dispõe de todos os materiais ao seu alcance, reparte os meios disponíveis, sem delongas. Firmemente ataca as necessidades mais prementes, sem compadrios, sem exceções. Os meios de higiene e limpeza são criteriosamente definidos, exaustivamente estudados, a ponto de se continuar perfeitamente com toda a atualidade e eficiência. Sem sombra de cansaços, inicia o tratamento dos lixos, junto à construção dos tanques de piscinas, conhecidos hoje como saca-peito, desenvolvendo incansavelmente uma soma de atividades sem tréguas. De tal modo é o seu empenho e o preço das múltiplas atividades que, em determinada altura, para ser legal das suas funções, é obrigado a assinar e a pagar um documento com um selo de 6.000 escudos, pasmai, para obviar aos salários que se negou a receber. Portanto, não só não recebeu, como ainda teve que pagar um documento que justificava esse não recebimento. Na noite histórica, segundo o Sr. Castro, de 6 de outubro de 1974, a Comissão da Feira do Ribatejo pede a exoneração do seu cargo, 23 anos após a sua fundação, na pessoa do Sr. Celestino Graça, que depõe na mão do Presidente da Comissão Administrativa a importância de cerca de 3.000 contos e um bem elaborado inventário de bens materiais e outros que totalizam cerca de 80.000 contos. Não obstante o destino proposto, o Dr. Viegas, depois de saudar todos os elementos e elogiar na pessoa do Sr. Celestino Graça o resultado de uma administração ímpar, decide-se a aproveitar a excelente oportunidade para dispor daquele valor para a compra de um terreno junto às Caneiras, é assim que ele refere, a Quinta de São Lino, o que resultou numa operação muito frutuosa para o nosso município. Fim de citação. Com efeito, num período de grande agitação política, como reconheceu o próprio jornal do Ribatejo, ainda conseguiu levar por diante projetos fundamentais para o futuro da cidade, como foram o restauro da Biblioteca Brancão de Freire, a construção do bairro social de Val de Estacas, a já referida compra da Quinta de São Lino, nas Ormas, e as negociações que não foram menor relevo, as negociações que impediram a fragmentação do Colégio Andaluz, onde ainda hoje funciona o Instituto Politécnico, garantindo ainda a continuação da Feira de Ribatejo, onde se refletiam as confrontações políticas e sociais da época. A este respeito, evoco o testemunho de Jaime Carvalho, a respeito deste tempo na Câmara, que me descreveu o modelo de intervenção pública do Dr. Viegas, e em que, sublinhando o seu imensamente rico substrato cultural e a sua grande capacidade de intervir em público, recorda que os seus discursos obedeciam a um modelo que ele respeitava sempre. Tinham um início pausado, sendo cáusticos no meio e terminando sempre de forma suave.
Na sua ação na Câmara, o Dr. Viegas teve, conhece Jaime Carvalho, 2 apoios excepcionais. A doutora Adriana Silva, na área administrativa, e a dona Adriana Silva, peço desculpa, na área administrativa, e a dona Cremilde Bento, na área do urbanismo. E isto é um aspecto que me apraz aqui muito sublinhar, porque as conheci, estou a citar Jaime Carvalho, mas conhecia, reconheço o estatuto de competência e capacidade de dar e privei com elas e também lhes devo muito daquilo que fui aprendendo. Mas Jaime Carvalho aponta ainda 2 aspectos da ação autárquica que quero aqui trazer ao vosso conhecimento. O primeiro diz respeito à sua capacidade de todo desenvolver na persecução do bem comum, quando me afirmou, e cito, com os sacos de cimento e umas cabradas de tuvenã, pôs as freguesias todas a mexer, incentivando os movimentos de cidadania na construção de escolas, redes de abastecimento de água, etc. O segundo diz respeito à sua capacidade de ouvir, afirmando Jaime Carvalho que no exercício do poder não partia com verdades absolutas, estando sempre disponível para ouvir as pessoas. Depois, bem depois, cessando a brilhante ação que a convite expresso do Dr. Viegas acabara de realizar, em 12 de dezembro de 1976, é eleito para um mandato de 3 anos nas listas da FEPU, Frente Eleitoral Povo Livre, para a Assembleia Municipal, cuja bancada dirigiu de forma brilhante, como tudo o que fez na vida. A 16 de dezembro de 1979, voltou à gestão da Câmara Municipal como vereador eleito nas listas da APU, desta vez, Aliança Povo Unido, para um mandato que se prolongou por 3 outros anos, com mérito ou prática. Teve nesta oportunidade pelouros ligados, entre outros aspectos, à higiene pública, tendo desenvolvido uma verdadeira revolução na gestão dos resíduos sólidos urbanos, modernizando, simplificando processos, facilitando aos trabalhadores com quem estabeleceu diálogo profícuo e constante, o exercício de uma tarefa tremendamente difícil e sempre pouco reconhecida pela população. Normalmente só se reconhece quando funciona mal. Desse tempo, recordo eu a sua frase paradigma, com o dedo assim. Quando eu sair do lixo, os trabalhadores usarão luva branca. Não o conseguiu inteiramente. Mas devo reconhecer que nunca, como nesse período, os serviços de higiene e limpeza tiveram uma tão clara orientação para os resultados e um reconhecimento tão nítido do seu esforço e da importância, diria eu também, suprema da sua tarefa. Não voltou a desempenhar funções autárquicas, mas isso não lhe impediu de manter sempre a sua, entre aspas, vigilância, e sublinho a palavra porque era sua, sobre os assuntos municipais. Presente nas regiões de Câmara, participa sempre na Ação Cultural de Santarém. Nos últimos dias intensifica as maiores diligências para conseguir que se construa o centro dos 3 poderes, no campo de frente da Câmara, o poder especial, local e regional. A este respeito, recordou António Cacho que convidaria um arquiteto e alguns amigos para um jantar às expensas comuns, num desejado acerto de ideias e no sentido de libertar aquele precioso espaço, tanto que o confina, a um descalabro para o qual o tempo corre implacável. Estas palavras foram escritas em 1998. José Miguel Correia Noras escreveu no jornal O Ribatejo palavras que gostaria de evocar aqui, quando reconhecendo, e passo a citar, não tive o privilégio do convívio diário com Francisco Viegas e proíbe a honestidade de consciência que diga ter cultivado um relacionamento profundamente intenso com o ex-presidente da Câmara. Portanto, dizendo isto, recorda as seguintes palavras do Dr. Viegas. Viemos servir a cidade sem camisolas, sem clubes, sem raivas. Eu continuo de casaco vestido e não tenho camisola. Não é que as camisolas tenham algum defeito, mas nunca dava a minha vida pelas camisolas. Mas dava a público sítio. A Câmara era a sua casa, reconhece Miguel Loras. Mesmo sem responsabilidades no comando, o Presidente Viegas tinha os dossiês em dia. No Campo da Feira, o 25 de Abril, o trânsito da cidade e as rotundas, e na verdade dos seus 78 anos interveio na reunião do Gabinete de Cidade, que em outubro se ocupou dos destinos do Campo da Feira. Esteve nos passos do Conselho em dia de votação, não faltou à reunião sobre a Escola de Música e dela saiu feliz. Recorde-se ainda as seguintes palavras do próprio Dr. Francisco Viegas. É pena que hoje cada um tenha a sua cor.
A autarquia tem que estar acima das próprias cores. Os autarcas devem autarcar, cada vez melhor, porque o que interessa é o Conselho que grita. Concluindo, o Conselho deve o lançamento de ações dirigidas à fundação do poder autárquico, participativo, representativo, num período conturbado durante a sua presidência, sucederam-se 6 governos da nação e foram empossados 3 chefes de Estado. Apesar disso, criou as estruturas orgânicas e as bases administrativas para que o poder local votasse em Santarém. Como observou a doutora Rosalina Melro, o Dr. Viegas foi enterrado no dia 23 de dezembro de 1998, o mesmo dia em que Santarém celebrou 130 anos da sua elevação à cidade. E com isto passo ao empresário, também para poder respirar um pouco. Quando em 1948 regressa a Santarém, Francisco Viegas impõe regras ao pai e, nunca recuperando durante toda a sua vida do desgosto da morte de sua mãe, dedica-se de corpo e alma a reestruturar a farmácia. A este respeito, referia sempre que desde os 15 anos que fazia inventários e manipulados. Isto é uma situação real que eu esqueci de referir. Sem férias, sempre ao balcão, a ajudar os pais. E é ainda a doutora Hélia que nos informa. E passa a ser conhecido por isso e procurado pelos amigos. E foi crescendo economicamente. A farmácia dava uma ótima oportunidade de convívio e reuniões. E por crescer economicamente também se podia afirmar como filantropo e mecenas. Cria com o pai o centro distribuidor de medicamentos chamado Centro Farmacêutico do Ribatejo e compra uma segunda farmácia chamada São Nicolau, onde uma colega de faculdade, não é de igreja, lhe dá a direção técnica e apoio. Fim de citação. Depois, sabemos que a filha, também farmacêutica, o veio ajudar substituindo a colega. Recordo aqui mais uma vez ao Sr. António Cacho para citar. O Dr. Viegas passou a desempenhar uma ação renovadora. A Revolução Industrial fazia operar novos sistemas, novos métodos. Os produtos manipulados deixaram de ser o laboratório do dia-a-dia e o fabrico do produto curativo surgiria em embalagens cuidadas, atraentes, literatura fácil, folhetos explicativos. Era o capricho da evolução a deitar fora as normas antigas que naturalmente haviam de tornar-se obsoletas, sem que não deixe de se prestar justiça aos homens que tanto enriqueceram a farmacopeia. Agora os jovens viriam a comandar esta prodigiosa transformação. Dr. Viegas, no respeito pelo passado, no qual centrava todos os conhecimentos aprendidos, acompanhou decidido, renovou, adquiriu novos estabelecimentos e criou um grande centro farmacêutico. Era o corolário da ação da máquina humana, desperta pelo saber adquirido, atenta a todas as transformações, ao serviço de uma indústria que floria mais e mais. Mas Hélio Viegas também nos fala de outra realidade ao referir: o jornal do Ribatejo surge logo a seguir à TSF ter passado por Santarém como um ensaio antes de ficar em Lisboa. E nessa época cria uma rádio com o nome de Rádio O Ribatejo e Francisco Viegas fica amigo de Emílio Rangel. Mas sabendo bem, também foi incentivador e levou uma das casas que possuía para o jornal O Ribatejo, do qual é sócio fundador, pois, como todos sabiam, entre aspas, atravessava as letras com gosto. A este respeito, o Dr. Albertino Antunes, refletindo sobre a criação do jornal O Ribatejo, informa-nos: conheci o Dr. Viegas no verão de 1985, quando se preparava o arranque deste semanário. O primeiro contacto motivado pela necessidade de encontrar instalações disponíveis para o novo jornal. Pretendíamos que nos arrendasse um prédio com o número 8 no Largo de Ramiro Nobre. Alguns dias depois, no segundo encontro, não só tínhamos senhorio, como também um sócio e gerente da nova sociedade. Na altura, pareceu-me surpreendentemente fácil a adesão do Dr. Viegas a um projeto jornalístico encabeçado por profissionais, mas sem meios económicos. Mas rapidamente percebi
que a explicação residia na sua enorme disponibilidade para participar e apoiar projetos culturais. Sobretudo quando, como no caso da comunicação social, assumia uma postura de independência e isenção. E em boa hora lhe fizemos o convite para ser sócio de O Ribatejo. Sem ele, tenho a firme convicção que o projeto teria sussurrado por carência de meios económicos. Na verdade, para além do apoio na gestão e dos estímulos ao pessoal, não foram poucas as vezes em que teve que suprir falhas de tesouraria e esperar, longamente, pelo recebimento das rendas. Mas entre os sobressaltos provocados pela débil situação financeira da empresa, havia sempre tempo para um convívio salutar e bem-humorado. Durante anos tive o privilégio de conviver semanalmente com o Dr. Viegas, apreciando especialmente a sua visão da Santarém, das instituições e das pessoas. Há alguns anos, como a água minha, o Dr. Viegas decidiu sair da empresa e os nossos encontros tornaram-se menos regulares. De vez em quando, porém, encontramos para almoçar ou jantar. Da minha parte, sentia sobretudo a necessidade de partilhar o seu humor, ora irónico, ora sarcástico e mordaz. De resto, uma das qualidades que sempre mais apreciei no Dr. Viegas foi a sua capacidade de autoironia. E a propósito, não resisto a contar com muita saudade uma pequena história, ocorrida nos nossos primeiros anos de convívio. E prossegue. Uma noite, após reunião no jornal, fomos jantar ao restaurante Solar. No final da refeição, quando bebíamos uma aguardente velha, manifestei alguma surpresa pelo facto do Dr. Viegas não refeiçoar mais ligeiramente ao jantar. Respondeu-lhe ele. Olhe, meu amigo, disse-me em tom muito sério. Na semana passada fui fazer análises e estavam todas boas. Ora, qualquer dia, firme, e as pessoas dizem, coitadinho, finou-se e tinha as análises tão boas. Por isso, anda a ver se estraga as análises. A Francisco Viegas escreveu ainda, segundo a sua filha Hélia, ter impulsionado um dos amigos com a mulher a criar o Alfageme de Santarém, casa de decoração bem avant-garde para a época. E agora passo à quarta parte desta deambulação, em que me proponho falar-vos um pouco sobre o cidadão, envolvendo isto de uma forma mais lata, a componente da cidadania. Começo por recordar mais uma vez palavras de António Castro quando escreveu. Não obstante as cargas atividades, o Dr. Viegas passou a desempenhar lugares primordiais nos centros de cultura de Santarém, Círculo Cultural Esclavitano, Escola de Música e outras manifestações para a qual é convidado e sua esposa, às quais sempre correspondem porquanto são já os cidadãos esclavitanos. Depois refere mais uma vez a participação no grupo Rotário, tornando-se, sem dúvida, o elemento essencial dessa família que presta apoio e solidariedade. Conheci o próprio Dr. Viegas no Círculo Cultural Esclavitano, para cuja direção foi eleito segundo Luísa Barbosa em 1971. Na altura, eu era bandolinista na Orquestra Típica Esclavitana e recordo que foi uma grande mudança, que de resto Luísa Barbosa, historiadora do Círculo Cultural Esclavitano, também sublinha. E diz ela, e passo a citar, Francisco Viegas acedeu ao lugar de Presidente do Círculo no dia 2 de novembro de 1971. Apresentando como seus objetivos trazer mais pessoas ao Círculo, fazer desta casa um lugar de convívio e realizar uma sessão cultural por semana, procurando com o Cineclube e a Livraria Apolo uma parceria regular neste sentido. Afirmou ainda que as sessões de teatro e cinematográficas para as crianças deviam tornar-se uma constante. Houve igualmente uma tentativa de incentivar a orquestra a produzir mais concertos, de forma a que a assiduidade dos músicos fosse maior. Rui Leitão, por ser numismata, apresentou-se com disponibilidade para desenvolver esta secção, que esteve abandonada durante muito tempo, tendo ficado igualmente com a responsabilidade da biblioteca. Francisco Viegas não estava desligado dos movimentos oposicionistas da época. De educação e princípios republicanos, tomou parceria com o amigo e lutador Roberto Lopes, dois dirigentes do Círculo, na contestação política, participando nas comemorações de 21 de janeiro de 73, como já vimos, que congregou os homens e as mulheres que viriam a participar no Congresso da Oposição Democrática de Aveiro, em abril, e nas listas da CDE e da CEU, às eleições do mesmo ano.
Não podemos deixar escapar a continuidade dos princípios republicanos do Círculo Cultural Salabitano nestes dois homens, cujos ascendentes, Humberto Lopes, entre outros, foram dirigentes do Clube Literário de Hermes de Azevedo, cujas origens não se podem desligar do republicanismo português. Sob a direção de Francisco Viegas, ele próprio sugeriu e trouxe a Santarém várias atividades no âmbito do teatro. Houve ainda a preocupação com a biblioteca, tendo-se adquirido 1.500 fichas, por exemplo, para a sua catalogação. Foram tomadas algumas medidas que se destinavam a baixar as dívidas do círculo, já nessa altura lutávamos com este tipo de problemas, é uma constante, nomeadamente a redução do escalão do pagamento da água, foi uma excelente produção na época. Em 1972, o círculo integrou uma coisa que já não existe, a Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, tendo nomeado Rui Leitão como seu representante. Portanto, a visão de quem dirige na ligação à cidade e ao seu património. No mesmo ano, por sugestão do Presidente, organizam-se às sextas-feiras as Conversas do Círculo, que pretendem combater o absentismo e a indiferença dos sócios, a apatia da cidade. Já nessa altura este problema tão atual existia, como pode observar-se. O objetivo destas conversas consta, e passo a citar através, mais uma vez, de Luísa Barbosa, animar a vida associativa citadina está nos propósitos da nova direção do Círculo Cultural Salabitano. Dinamizar a vida provinciana, descentralizar a cultura e torná-la acessível ao maior número possível é tarefa que importa enaltecer e estimular. As conversas do Círculo parecem-nos vir ao encontro de uma ação válida que não podem nem devem divorciar-se os salabitanos. Ora, para se lutar contra o imobilismo que caracteriza a vida provinciana, é vital uma participação de todos, uma vontade generalizada. Só desta maneira se poderá revitalizar a vida associativa citadina. E fecho aqui a citação do texto que descreve os objetivos das conversas, através, neste caso, citado através da doutora Luísa Barbosa, que está aí alguns, mas eu não sei agora, não o vejo. A Francisco Viegas ficaram a ver a apresentação de inúmeros espetáculos com grandes figuras da arte em Portugal, como o próprio Mário Viegas, Carlos Alberto Muniz, Maria de Montepar, Carlos Paredes, entre muitos outros. Recordo especialmente um destes recitais em que Carlos Paredes, ao ver o círculo completamente cheio de gente e sem ter trazido acompanhamento de viola para a sua guitarra, passou toda a primeira parte do espetáculo a ensaiar com o Carlos Alberto Muniz debaixo do palco. E, como devem calcular, quem conheceu o círculo desse tempo, nós ouvimos. Enquanto na sala o Mário Viegas fazia as nossas delícias com poemas inolvidáveis e, naturalmente, brincava com a situação. Eu não ia desperdiçar um tópico destes. Recordo no final deste espetáculo, já depois do Carlos Paredes ser tocado, o Mário disse Trópico de Câncer, de Vinícius de Moraes, com o Manel Castela, com aquela voz que ele tinha, trovejar o estribilho Orai pro nobis, que o poema, numa determinada parte, tem as mulheres que fizeram isto, Orai pro nobis, e o Manel Castela lá atrás, com aquele vozeirão, pôs toda a gente a gritar Orai pro nobis. Quando a Pito fez a sua aparição ao fundo da sala, recordo o frémito desse fim de tarde e como todos desaparecemos da sala logo aos olhos. Mas o teatro, e devo assumir o verbo teatro-oficina, para além do coro, foi sempre a sua menina dos olhos. Quantas noites não saiu da farmácia onde estava de serviço? Agora é a parte mais difícil. Para ir ter connosco e assistir aos nossos ensaios. Se já tínhamos começado, entrava devagarinho, sem fazer qualquer barulho, sentava-se e ficava a ver. Depois, no final, eram aquelas longas conversas, sempre dominadas por insistentes porquês. E como esses porquês nos ajudaram a crescer e a melhorar. Uma noite estávamos a ensaiar um espetáculo de mulheres escrito por Fernanda Narciso, intitulado Branco, Vermelho e Preto. Uma das personagens, eu só tinha atrizes, uma das personagens era uma vendedeira de pensos, esticadores para colarinhos, fitas de nastro, enfim, esse tipo de pessoa, que tinha uma bandeja à frente, com dois elásticos. Era um personagem um pouco à parte e que, portanto, ficava certamente fora da cena, deambulava sempre atrás, o espetáculo era em arena e ela andava sempre por trás das pessoas. Na escuridão, o Dr. Viegas entrou e, não a vendo, pisou-a. Imbuída do seu personagem, a atriz Isabel Oliveira retorquiu: "Olha lá, ó, seu pesudo!"
Gargalhada geral. Mas a frase ficou e foi utilizada a partir daí para amenizar alguns dos momentos mais dramáticos do texto, que era de facto muito pesado. O branco era o branco da inocência e da juventude, o preto era o vermelho era o vermelho da dor, do nascimento, da maternidade, neste caso, do sangue, e o preto era o preto da velhice. E nós misturávamos os quadros de diferentes momentos e não era fácil, era mesmo muito pesado. E a frase se vinha a amenizar ali num certo sítio onde as pessoas estavam passadas a ter um ataque cardíaco, receávamos nós e deu um jeitão. Ou quando montámos exercício de drama, um exercício sobre o poder e a sua formação, o fetichismo inerente aos objetos, enfim, uma das propostas mais vanguardistas que o Veto já apresentou. Esteve sempre connosco, partilhou, discutiu, quis saber tudo, todos os porquês. Era um pai, um irmão, alguém que nos fazia pensar, que nos obrigava a questionar tudo, para tudo podermos fazer e refazer e melhorar. Por vezes tínhamos questões delicadas para conversar. Eram as por si chamadas conversas secretas. Na altura, o encontro era no centro farmacêutico, no meio das prateleiras de medicamentos, num espaço que, ironicamente, ele designava de o Santo dos Santos. E como foram importantes essas conversas que mantivemos depois dos problemas ocorridos na Covilhã, por exemplo, no contexto das jornadas de germinação, ou após o regresso do Veto de uma deslocação à Finlândia. Também eu tive a sorte de privar com o Dr. Viegas em alguns almoços de sábado, mas ao contrário das outras pessoas, os locais escolhidos eram invariavelmente o Tonho, ou, mais preferido, o restaurante da Porta do Sol e a bonomia, permite-me o palavrão, Chico das Porras. Era assim que eu designava. O Dr. Viegas designava assim o Chico. A sua atividade, no entanto, foi muito para além desta vertente. Luísa Barbosa destaca que, apoiado por Zé Ramos e Nuno Neto Almeida, trouxe a Santarém num dos espetáculos teatrais, o melhor que se produzia em Portugal. O círculo, nessa época, mantinha o coro, o balé, o ensino da música, de que era a única instituição, a orquestra típica, a única instituição na cidade, na altura, e em tom de brincadeira, o Dr. Viegas designava a orquestra típica por o coça à barriga. E fazia sempre assim. Era o coça à barriga. A biblioteca, a Aliança Francesa, que esteve ligada durante muitos anos o Dr. Luís Eugênio Ferreira, e que retomou, neste caso, a sua atividade em outubro de 73, com o Dr. Luís Eugênio Ferreira, a Biblioteca e a Aliança Francesa, a Aliança Francesa. E a pintura ministrada, entre outras pessoas, pelo Dr. Mário Tropa. Em 71 e 72 decorreram, por exemplo, os encontros de teatro estudantil envolvendo alunos do Liceu, do Colégio Andaluz, da Escola Industrial e Comercial de Santarém. Mas também veio ao círculo o segundo ciclo de teatro da Fundação Gulbenkian e muitos concertos, enquanto se organizavam excursões para ir assistir a espetáculos de teatro, nomeadamente a Lisboa, e não só. O Dr. Viegas veio a assumir a presidência da Assembleia Geral do Círculo a partir de 1986, entregando a presidência da direção do Círculo ao Dr. Pedro Canavarro. Nessa altura tinha ainda uma dívida avultada do Círculo por despesas que tinha suportado do seu bolso, e não resisto aqui a recordar que ofereceu essa importância ao Veto para a sua atividade. Jerónimo, certamente. Antes, porém, bem antes, já tinha participado com Manuel Alves Castelo, Fernando Duarte, Nuno Vaz Mourão, entre outros, na fundação do Cineclube de Santarém. Adorava cinema bom e via-o muito, informa-nos Helen Viegas. Bem como na criação da livraria Apolo, de música, projeto liderado por Manuel Castela, e que envolveu, entre outros amigos, como o advogado Jaime Figueiredo e Nuno Vaz Mourão, o Dr. Fidalgo, além naturalmente do Dr. Viegas, está presente nisto tudo. Como recordou Joaquim Duarte, a livraria Apolo era um espaço, e cito, que foi um centro cultural de excelência, local de convívio de oposicionistas e de iniciação ideológica de muita gente jovem no combate ao velho regime ditatorial. Fim de citação. Recorde bem, na sala de trás liam-se livros e jornais proibidos. À porta da rua, sempre alguém postado. Algumas vezes lá estive, para dar notícias de aproximações indesejadas. E creio que o Neto também, e creio que muitos, então eu já ainda não tinha visto, também, e muitos outros, até muito mais do que eu, porque eu incluiria nesta componente dos jovens que foram iniciados ideologicamente e beneficiando da experiência dos mais velhos. A Texto Música, como também se designava, era um espaço que se tornou um centro de leitura, de música, de convívio. E já agora recordo também o primeiro lugar onde o Veto Teatro Oficina se apresentou no outono de 1973, quando assumiu o nome de Veto
e permitam uma referência pessoal, o primeiro espaço onde eu representei na minha vida, o personagem Calendário na peça futurista Passadismo de Emílio Sete Melo. Não foi só? Tu lá tiveste que ser louco nesse mesmo dia. Mas o Dr. Viegas participa também, como vimos, na fundação e é o primeiro presidente do Rotary Clube de Santarém, o que levaria António Falha, ex-presidente do Rotary de Santarém, a sublinhar a sua atitude constante de defesa da dignidade da pessoa humana. Durante a sua presidência do Círculo nasceram alguns projetos na cidade de impacto para a região que reputo muito importantes para a época e para a cultura. Destaco 3 deles, bem como a referência de também ter sido neles protagonista. Quem segue um vulto acaba por apanhar alguma coisa. Todos nasceram num círculo e assim cumpriu a função de uma espécie de maternidade para estas novas formas de associativismo cultural que iam despontando. Refiro-me desde logo à ARSTA, a Associação Regional de Santarém de Teatro de Amadores, infelizmente já desaparecida, fundada em 8 de fevereiro de 1976, nascida da vontade de um conjunto de grupos de teatro, na sequência do encontro de grupos de teatro organizado pelo VET Teatro Oficina, que se denominou Primeiro Encontro de Mãos Dadas e decorreu no Colégio da Luz. Viveu na sala do Círculo os primeiros anos, numa sala do Círculo os primeiros anos da sua vida. E eu tenho aqui um primeiro boletim desta ARSA, com a bem reconhecida letra do Chora, porque ao tempo não havia muitas coisas, mas havia boletins à mesma. E este foi quase todo escrito por Chora. Por dentro está escrito à máquina, por fora é que, apesar de tudo, o manuscrito era mais bonito que a máquina. Refiro-me também ao Centro Cultural Regional de Santarém, nascido de uma primeira reunião na Oficina da Criança, que cita no Campo Infante da Câmara, em 1976. Era um fim de tarde de julho de um calor sufocante. A oficina tinha um telhado de chapas onduladas que fazia uma espécie de efeito de estufa, pelo que pegámos nas cadeiras e sentámos na rua em círculo junto à porta. Recordo, entre outras pessoas, Joaquim Ramalho, Alberto Serra, o Vasco, que geria a Oficina da Criança, e a esposa, a Gina, o Malha Valente, o António Oliveira Luís, o Chona e, naturalmente, o Dr. Viegas, que foi o orientador da conversa toda. Gostariam mais pessoas que eu já não sei quem é, não, confesso. Também o Centro Cultural, que recordo ter sido formalizado por escritura realizada em Almeirim, porque em Santarém levaria muito mais meses, viveu numa sala do Círculo os primeiros anos da sua vida. Teve o Dr. Viegas como um dos seus fundadores e presidente da Assembleia Geral durante muitos anos. E também tenho aqui o número 0 do Centro Cultural Regional de Santarém, que estava lá nos meus artigos do livro, e que reflete algumas das coisas que eu estou a dizer e poderão consultar-se se interessarem. Refiro-me finalmente à Escola de Música de Santarém, que depois se tornou no Conservatório de Música, herdeira de uma grande ação do Dr. Viegas em torno deste objetivo maior do ensino da música, que o tinha levado já antes a encomendar um circunstanciado projeto de Escola de Música à professora Gilberta Paiva, e de toda a reflexão que propiciou e se desenvolveu em torno deste projeto maior da sua vida. Também esta instituição da nossa sociedade nasceu e viveu numa sala do Círculo durante algum tempo. Estou quase a terminar esta pequena viagem no tempo e à memória, certo muito que fica por dizer, mas não vou concluir sem vos dar conta de alguns testemunhos publicados que recolhi acerca do Dr. Viegas. E registro, por exemplo, de Armando Fernandes as seguintes palavras: amava a cidade como poucos, filho exigente, pedia à mãe cidade sempre mais e melhor. Filho obediente e empreendedor, deu à sua cidade tudo quanto pode dar um filho a uma mãe que se adora. Nunca regateou esforços, canseiras, noitadas, despesas ou trabalhos, caso estivesse em jogo o enaltecimento de Santarém. Por isso, a sua presença nas sessões da vida municipal era assídua e conveniente quando entendia ser o caso. Também registro da redação do Ribatejo o seguinte: gastrónomo, homem de cultura, Francisco Viegas continuou sempre a acompanhar e a intervir na vida da cidade, sendo frequentador assíduo das sessões de Câmara. Lá o encontramos na reunião que aprovou o orçamento municipal, que durou até de madrugada, e em todos os acontecimentos importantes da vida da cidade. Registro também de Miguel Moras. Tal como Humberto Lopes, Manuel Castelo, Jaime Figueiredo e Sacramento Marques, homens de liberdade e militantes da democracia, Francisco Viegas passou para outra margem da vida e do tempo. O Dr. Francisco Viegas era, em parte, a cidade.
e boa parte da cidade era o Dr. Francisco Viegas. Registro do Chona, agente do teatro de Edmund. Registro de Mário Rebelo, íntegro, sério, honesto, combativo e defensor da liberdade, expressou sempre o que tinha no íntimo com a verticalidade que o caracterizava. E registro finalmente de António Cacho. O meu querido amigo Chico Viegas respeitou à última gota do seu valimento o desempenho diário das suas funções. Depois, passou pelo hospital no desespero de fumar um cigarro. Deixa lá,